Olá, olá, Aparecida, seja bem-vinda. Olá, nós vamos dar início à nossa live, a live do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 11. Amém? Vamos orar então para começar a nossa live. Seja muito bem-vinda você que está aqui comigo, você que vai entrar, que vai assistir a live ao vivo e você que vai assistir essa live gravada. Ela fica gravada lá no canal do YouTube e aqui no Instagram. Eu peço sempre para quem não é inscrito no canal do YouTube que deixa lá, se inscreva e curta lá o canal para que o YouTube entenda. Que bom que é a primeira vez, Aparecida. Então, dá um pulinho depois lá no YouTube e eu vou deixar aqui nos stories o link e se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Essa live não é para mim, essa live é para o Senhor, para levar a palavra a mais pessoas, amém? Então vamos curtir lá, inscrever no canal para que o YouTube entenda que precisa distribuir esse conteúdo para mais pessoas, amém? Então vamos orar então para começar a live. Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos, um dia personalizado. Obrigada, Senhor, obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada amanhecer. Obrigada, Pai querido, pelo cuidado que o Senhor tem com aqueles que te seguem, aqueles que buscam estar em comunhão contigo. Obrigada, Senhor. Senhor, que essa live alcance mais pessoas. Pai querido, abre o nosso entendimento para receber a palavra, para receber a tua palavra. Ah, Senhor, obrigada porque eu não seria nada sem a tua presença. Eu não conseguiria mais, eu não consigo mais viver sem estar em comunhão contigo, sem ter intimidade e esse relacionamento. Pai, abre as mentes dos meus irmãos, abre a minha mente para que a gente entenda tudo que o Senhor tem para falar conosco. A minha oração, Senhor, é que o teu Espírito invada esse ambiente, invada a minha vida e que eu seja direcionada por ele. Que tudo que for falado seja com a direção do teu Santo Espírito. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos a fazer a leitura, como eu sempre faço, e depois eu faço alguns comentários, faço uma reflexão sobre o capítulo, porque os capítulos de 1 Coríntios, eles são curtos. Então, eu prefiro comentar depois que eu leio o capítulo todo, tá bom? Então vamos ler o capítulo. Capítulo 11, verso 1, assim diz o Senhor: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Isso é Paulo dizendo para os discípulos. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Porém, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo.
Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para um homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer ou beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Então esse capítulo 11, o Senhor, ele
ele fala do cuidado de examinarmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos é uma reflexão, e eu fiz uma reflexão desse capítulo para os nossos dias. Então, refletir sobre o capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 11 de 1 Coríntios, nos traz lições valiosas para os nossos dias. Paulo nos desafia a imitar Cristo, manter as tradições saudáveis e celebrar a ceia do Senhor com reverência. Essas orientações continuam relevantes e necessárias para a nossa vida cristã. Amém? Primeiramente, a imitação de Cristo é um alicerce da nossa fé. Paulo nos lembra que devemos seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas de nossa vida. Como é bom, né? A gente orar, né? Para que a gente cada dia mais se torne parecida com o Senhor Jesus. Porque ele veio ao mundo como homem, ele saiu da sua glória para vir ao mundo como humano, como nós, mas a diferença dele para nós é que ele não tinha um pecado. E como o Senhor ele é amor, Jesus encarnado como homem, ele veio como homem, mas ele é o puro amor, a pura essência do amor, da bondade, do ensino, né? Como ele não fazia distinção de ninguém, ele ensinava a todos com humildade, ele andava pelas ruas com as suas sandálias, ele curava, ele libertava. Então, nos tornarmos um pouco parecidos com o Senhor é uma oração que a gente deve fazer sempre. Para que o Senhor, para que Deus, para que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e discernimento, para que nossas atitudes sejam cada vez mais parecidas com a do Senhor. E aí, a imitação de Cristo, Paulo fala que, primeiramente, a imitação de Cristo é o alicerce da nossa fé. Eu concordo com isso. Aqueles que têm fé, nós que cremos no Senhor, nós que cremos na ressurreição, que cremos no plano da salvação, na vida eterna, querer imitar Cristo é um alicerce da nossa fé. E Paulo nos lembra que devemos seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Em um mundo cheio de distrações, porque a gente precisa vigiar, porque esse mundo nos distrai constantemente. E fé e viver na presença diariamente, você buscar diariamente. Não adianta você estar na presença no domingo, na quarta, e durante a semana você não fazer nada para buscar o Senhor. Você precisa alimentar o teu espírito, porque senão o espírito ele vai apagando, ele vai esfriando. Então nós precisamos ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus para manter a chama do Espírito acesa em nós. Então Paulo nos ensina que em um mundo cheio de distrações e valores distorcidos, precisamos focar em Cristo, e focar nele nos ajuda a manter a nossa direção correta, o caminho. A gente precisa seguir o caminho. Devemos buscar diariamente com ele, como ele viveu, amando, servindo e obedecendo ao Pai. A vida do cristão, gente, é exatamente isso. É renúncia, é abrir mão de muita coisa, não é uma vida de tranquilidade, né? Porque o Senhor falou, né, que no mundo
tereis aflições. Ele teve, por que nós não iremos ter? Mas ele venceu o mundo e nós também iremos vencer. Então a vida do cristão não é fácil, não é fácil, mas aquele que realmente busca o Senhor e quer viver na presença do Pai, ele tem que obedecer, ele tem que viver em santidade e ele tem que abrir mão de uma série de coisas. Nós abrimos mão de uma série de coisas para viver na presença, para seguir o caminho. Nós somos, a nossa vida, como é que eu vou explicar? A nossa vida, aquilo que a gente o que a gente fala, nosso comportamento mostra pro outro que nós somos de Jesus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, ele nos molda, ele vai nos ensinando, ele vai nos capacitando e nos tirando. Eu não sei com você, comigo aconteceu quando eu me converti, o Espírito Santo ele foi tirando as vontades que eu tinha antes. Então eu mudei o meu jeito de me vestir, eu mudei o jeito de falar, eu mudei o jeito de me comportar, os lugares aonde eu frequentava, eu já não quero mais frequentar, mas isso não é porque a gente faz distinção ou ou acha que a gente é melhor do que o outro e não quer se misturar. Não é isso, porque o Senhor ele andava no meio de multidões, crentes e não crentes, judeus, gentios, ele não fazia acepção de pessoas. E nós temos que fazer a mesma coisa, o Espírito tem que nos tornar sensíveis a ter capacidade em discernir aquilo que a gente deve falar para aquele irmãozinho que a gente quer evangelizar. Mas a gente não necessariamente precisa conviver e estar dentro desse contexto do mundo. Eu costumo dizer que eu vivo nesse mundo porque eu estou aqui enquanto Jesus voltar. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos seres miseráveis e somente estamos nesse mundo porque Ele derramou a sua graça, a graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Mas eu não pertenço mais a esse mundo. Eu não pertenço. Eu creio, eu tenho isso dentro de mim. Então, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. E eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição. E é isso que acontece. Então, a gente, quando tem o Espírito, quando vive em Espírito, a gente procura obedecer, está em obediência, procura fazer aquilo que agrada a Deus. Procura viver em santidade, porque nós recebemos a santidade assim que a gente se batiza nas águas. Então, o batismo na água a gente ressuscita, a gente mata a velha criatura e começa a viver uma nova criatura. É esse o significado do batismo nas águas. Mas como nós morremos com Cristo, nós somos crucificados com Cristo na cruz e nascemos de novo quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, como único e suficiente, e nos batizamos nas águas. Então a gente precisa buscar diariamente viver como Cristo viveu, né? Servindo e obedecendo ao Pai. A questão do véu, como diz aqui, olá, seja bem-vindo, Monsef. Quando diz aqui no capítulo 11, lá no início, sobre o véu, a questão do véu pode parecer distante da nossa realidade cultural, mas o princípio permanece. Trata-se de respeitar a ordem e a autoridade estabelecida por Deus. Em nossas práticas de adoração, devemos repetir a reverência e a ordem que honram a Deus. Isso inclui como nos vestimos, como eu ainda falei ainda agora.
a ter reverência. Naquela época era o véu, a mulher tinha que andar com o véu em suas cabeças, né? O homem não podia andar com cabelo comprido. Hoje a gente não tem mais essa realidade cultural, mas o princípio ele permanece. Então nós precisamos, em nossas práticas de adoração, devemos refletir a reverência e a ordem que honram a Deus. Isso inclui como nos vestimos, como nos comportamos e como tratamos os outros. É isso que nos faz ser diferentes. É isso que atrai as pessoas que nos olham, que nos veem e que nos conheceram antes, que nos conhecem agora e que veem a diferença do antes e do depois. Ou mesmo aquele que já nasceu num berço evangélico, que vive uma vida de obediência desde então, as pessoas notam, as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas observam. E, gente, nós somos observados a cada minuto. Nós precisamos ter cuidado, porque nosso comportamento reflete a nossa vida com Deus. Então a gente precisa ter cuidado na nossa ida ao mercado, a gente precisa ter cuidado com as nossas roupas, a gente precisa andar discretamente. Nem tudo muito como existem muitos lugares que só pode andar com vestido, não. Eu estou falando em andar com roupas discretas, né? Existem lugares, ambientes, e depois que você se torna um seguidor de Jesus, a tua essência muda, as tuas vontades mudam, e é o que o Espírito Santo faz com você. Ele vai tirando os hábitos antigos e colocando os hábitos novos, né? Hábitos que vão glorificar o Senhor. E é isso que faz com que as pessoas do mundo notem a transformação, a diferença. E aí, quando fala da ceia do Senhor, Paulo fala que a ceia é um momento crucial de comunhão e de reflexão. Paulo nos alerta contra a participação indigna, nos convidando a examinar os nossos corações. Hoje, mais do que nunca, precisamos redescobrir a profundidade e o significado dessa celebração. A ceia do Senhor não é apenas um ritual, mas um lembrete poderoso do sacrifício de Jesus e da nossa união com o corpo de Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é um momento de comunhão e de reflexão. É um momento grandioso, né? Em que nos lembra do sacrifício de Jesus e da nossa união com o corpo de Cristo. Além disso, devemos garantir que nossas reuniões promovam a unidade e a edificação. As divisões e disputas que Paulo condena lá em Coríntio podem facilmente surgir entre nós se não tivermos cuidado. Devemos buscar a paz e a harmonia, colocando o bem-estar do corpo de Cristo acima dos nossos interesses pessoais. E aí o que Paulo nos fala, resumindo nesse capítulo, ele nos chama para viver uma fé autêntica, uma fé autêntica e reverente. Nós precisamos viver essa fé com autenticidade. Não pode ser uma coisa superficial. A gente não pode viver a religiosidade.
A gente precisa viver em espírito e em verdade. Então, o momento da ceia, o momento em que a gente está reunido com o corpo de Cristo, é um momento muito importante, de muita relevância. É assim, é onde a gente, como eu falei ainda há pouco, né? É onde a gente busca a paz e a harmonia com o corpo de Cristo. É reverência. É a gente olhar para a cruz, é a gente entender do sacrifício que o Senhor fez por mim e por você na cruz, derramando o sangue dele para nos salvar. E que possamos imitar a Cristo, honrar as tradições que fortalecem a nossa fé e celebrar a ceia do Senhor com profunda gratidão e respeito. Vamos permitir que esses ensinamentos moldem nossas atitudes e ações para a glória de Deus e a edificação da igreja. Então, esse capítulo 11, Paulo nos ensina sobre como devemos agir, né? Como devemos nos comportar quanto à celebração da ceia do Senhor. E ele explica também sobre o uso do véu. E, paralelamente, o que a gente observa nos dias de hoje, nós continuamos tendo essa referência do véu, mas em outro contexto, né? A gente precisa nos comportar com excelência, nos vestir com discrição e reverenciar sempre, né, o Senhor. Estar na presença dele com respeito e reverência, em espírito e em verdade. E tratar o nosso irmão com respeito, com amor, com compaixão. Porque Cristo é isso, amor. Cristo é compaixão. E nos tornarmos parecidos, um pouco mais parecidos com ele, é um desafio muito grande, né, gente? É matar todo dia a nossa carne. Porque a nossa carne grita. E a gente precisa sacrificar a nossa carne. Por isso é tão importante o jejum, a oração. Por isso é tão importante o relacionamento com o Senhor. Viver na presença do Senhor é ter esses momentos de intimidade com Deus. Você só vai conseguir conhecer ao Senhor se você tiver intimidade e relacionamento com Ele. E somente através da palavra é que você vai conhecê-lo. Através da leitura da Bíblia é que você vai conhecer a Jesus. Você vai saber do quanto o que ele fez, quem ele é, por que ele fez. E isso vai aguçando o teu desejo de cada vez mais conhecer. Quanto mais você lê, mais vontade de ler você tem. Porque é a mesma coisa, gente. Um amigo. Como é que você vai conhecer um amigo sem conviver com ele? Sem saber das coisas que ele gosta? Você não vai conhecer. Você vai conhecê-lo superficialmente. É isso que acontece com as pessoas que frequentam a igreja apenas aos domingos e às quartas-feiras. Acham que estar na igreja domingo e quarta, tá no templo, tá com os irmãos, é um ritual. Faz dele um religioso, porque ele não pratica em casa o que ele aprendeu. Quando o homem de Deus fala no altar, ele está cheio da unção de Deus. Na maioria das vezes, porque aquele que não tem a unção, ele não permanece no altar. Eu creio dessa forma. Então, o pastor, o homem de Deus que está ali à frente, ele está cheio da unção. Quando ele leva a palavra, o que a gente tem que fazer? A gente precisa prestar atenção no que ele está falando. Às vezes é o próprio Espírito falando conosco. A gente absorve aquilo
E eu sempre fiz isso. Aquele texto que ele leu lá no domingo, lá no culto de domingo, eu trago para casa e vou meditar naquele texto, até porque eu quero conferir se realmente está tudo na palavra. A gente precisa fazer isso. Viver em intimidade com Deus, se a gente só vai viver essa intimidade se a gente conhecer a palavra. Só temos a unção no altar, é mesmo, só isso. A unção do altar é tudo. E a gente conhece, né? A gente sabe que é o próprio Espírito que está ali, é maravilhoso, é bênção. Então precisamos, gente, conhecer a palavra, precisamos ler a Bíblia, orar, ter minutos, eu aprendi, eu tinha momentos de oração em que eu não conseguia, porque na Bíblia fala, né, vocês não sabem como orar. E eu não ficava muito tempo, e as minhas orações eu repetia. E eu aprendi, gente, a orar através dos salmos. Que maravilha! Que maravilha orar através dos salmos. Até agora eu faço isso. Eu deixo lá gravado no meu YouTube, confissão e oração da palavra. Então você ora a palavra, eu oro através dos salmos. E flui, gente, vai fluindo. E aí você fica tempos com o Senhor de qualidade. Façam isso. Eu, quando comecei esse propósito que o Senhor me deu, que Ele permite que eu esteja aqui todos os dias fazendo essa live, falando da palavra dEle, lendo as Escrituras, é também um meio para que eu motive vocês. Falem de Jesus para o seu vizinho, falem de Jesus para um parente, leiam a palavra, falem também através da internet, leiam capítulos, versículos, não deixem de ler, não deixem de falar a palavra, mas só existe intimidade, só vai existir intimidade e relacionamento se você ler a Bíblia, as Escrituras. Aqui, através da palavra, você conhece tudo do Senhor. E a gente aprende todo dia, toda hora. Deus fala com você através da palavra. Faça isso, porque Ele vai te capacitar e você vai ver, gente, porque quando você descobre o quanto Deus te ama, o rio de água viva que Ele jorra na tua vida é para você fluir para o outro irmão. Você jorra também para o outro. Então viver esse amor de Deus é transbordar. A gente não pode reter o amor que Ele nos dá, reter para nós mesmos. A gente não pode ser represa, a gente precisa ser rio. Então tudo que a gente aprende, a gente precisa ensinar, a gente precisa levar para o outro, através da leitura, através do testemunho, através de uma palavra. Deus vai te mostrando, vai te direcionando. O Espírito, Ele te capacita. E assim eu tenho vivido, sendo capacitada cada dia pela presença do Espírito de Deus. E é muito maravilhoso a gente viver essa presença, tá no caminho. Deus nos chama a viver em obediência e em santidade. E é isso que precisamos fazer para que a gente agrade a Ele. Ter esse relacionamento é obedecer, é viver em santidade, é buscar cada dia ter mais intimidade com Ele. Amém, irmãos? Que bom que a gente tem esse privilégio, né? Porque muitos lugares aí nem a Bíblia podem ter. Então que a gente leve essa palavra para pessoas que ou não podem ler porque têm alguma deficiência e querem ouvir, ou pessoas que precisam de uma palavra, estão lá buscando no YouTube alguma coisa, e aí
aparece, né? Porque o YouTube ele direciona a gente, esses conteúdos para as pessoas certas, né? É bênção. Então deixem lá o seu, se inscreva lá no canal. Não é para mim, nada é para mim. É tudo para o Senhor, é tudo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Que bom, Aparecida, que você está aqui. Que bom. Deus te abençoe. Vamos orar então, para terminar essa live. E amanhã eu volto para a gente continuar, né, a leitura do capítulo 12. Gente, eu separei aqui 3 motivos de oração nesse capítulo. A gente deve orar para que Deus nos ajude a seguir o exemplo de Cristo em nossas atitudes e ações, nos tornando cada dia mais parecidos com Ele, refletindo o seu amor e obediência em nossa vida diária. É isso que a gente precisa pedir. Senhor, nos ajude a nos tornar cada dia um pouco mais parecida contigo, em amor, em atitude, em fala. Tudo que a gente faz precisa refletir Jesus. É isso que nós precisamos pedir a Ele. Podemos também em oração pedir a Ele para nos dar um coração reverente, com reverência, respeitoso ao participar de um culto, reconhecendo a ordem e a autoridade estabelecida por Ele. Está aqui, ó, no versículo 4. No versículo 4 fala sobre isso. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Está falando sobre reverência. Então nós precisamos reverenciar o Senhor com respeito, participar do culto, reconhecendo a ordem e a autoridade estabelecida por Ele. E orar também para que participemos da ceia do Senhor com discernimento e gratidão, lembrando sempre do sacrifício de Jesus na cruz e mantendo a unidade na igreja. Isso ele fala no versículo 27 e 29, olha aqui que ele fala. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a gente precisa orar a Deus para que a gente lembre sempre, na hora de participar da ceia do Senhor, que Ele nos dê discernimento, para que a gente entenda que o Senhor, Ele se sacrificou na cruz por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. A gente não pode tirar o foco da cruz. Evangelho é isso, é a cruz. Qualquer evangelho diferente disso, que não nos faça olhar para a cruz, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que nos ensina a olhar para o alto, a olhar para a cruz, a olhar para o sacrifício do Senhor, para salvar a mim e a você, porque foi através da sua morte, através do seu sangue, é que Ele derramou a sua graça maravilhosa sobre nós. Amém, irmãos? Então é isso, vamos orar para que a gente amanhã esteja aqui. O horário dessa live, irmã, eu sempre faço no período de 12h a 1h, sempre entre 12h e 1h. O horário que eu procuro fazer é 12h07, a partir de 12h07, tá bom? Então, entre 12h e 1h, eu tô aqui ao vivo com você. Mas caso você não consiga estar aqui ao vivo comigo, ela fica gravada aqui no YouTube e lá no canal, aqui no Instagram e lá no canal do YouTube, tá bom? Eu espero você todo dia, tá bom, Aparecida? Deus abençoe sua vida. Deixa eu ver quem mais está aqui.
Vamos orar para a gente terminar a nossa live. Olá você, Inês, Wenderson, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Então vamos orar para terminar a nossa live. Senhor, gratidão, Senhor, gratidão porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. E suas misericórdias, elas se renovam a cada amanhecer, a cada dia. O Senhor cuida da gente com excelência. E como nós podemos retribuir esse amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas? Porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós o amamos tanto. Então a nossa retribuição é te amar e derramar esse amor para outros irmãos. Precisamos ser esse rio que flui através do Senhor, através do seu amor que foi derramado na minha vida, na vida do meu irmão. Senhor, como eu te amo, como é maravilhoso entender a profundidade, a largura, a altura, o comprimento desse amor. Está na tua palavra. E eu tomo posse desse amor todos os dias, porque o dia que eu senti, que eu descobri esse amor, Senhor, a minha vida mudou. A minha vida foi transformada. As escamas dos meus olhos caíram, porque aí eu entendi a minha identidade no Senhor, a minha identidade em Cristo Jesus. Eu reconheço e eu tomei posse da minha filiação. Eu tomei posse das suas promessas. Pai, como é bom saber que eu sou sua filha. Como é bom saber que o Senhor cuida de mim e que todos os dias o Senhor está à minha espera para que eu tenha esse momento de intimidade contigo, onde conversamos, onde eu tenho liberdade, tenho capacidade. O Senhor me capacita cada dia mais em estar em santidade, em obediência e conversar contigo, em falar contigo das minhas dificuldades, das minhas mazelas, das minhas dúvidas, porque é só o Senhor que pode tirar as nossas dúvidas, é só o Senhor que nos responde, é só o Senhor que tem as respostas para todas as nossas perguntas. E a gente encontra essas respostas quando a gente se dispõe a te conhecer através da palavra, através da leitura das Escrituras. Oh Deus, como é maravilhoso poder ter o privilégio de falar do teu amor, de falar do plano da salvação, de falar da ressurreição. Como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso. Eu não sou nada, eu não consigo mais viver longe de ti. Eu costumo dizer, Pai querido, que eu abro mão de qualquer coisa, para viver na tua presença, para viver em espírito. Eu não falo isso da minha boca para fora, porque não iria adiantar. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa oração, mesmo antes de falarmos, mesmo antes de colocarmos na nossa boca. O Senhor conhece o nosso coração. Então não adianta que a gente fale da boca para fora. Por isso eu estou aqui, Senhor, em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada por suas bênçãos. E obrigada porque quando o Senhor não responde, eu também glorifico a Ti. Eu glorifico a Ti
nas bênçãos, eu glorifico a Ti no seu silêncio, eu glorifico a Ti na espera, eu glorifico a Ti em todos os momentos da minha vida. Abençoa, Senhor, abençoa essa irmã, abençoa esse irmão que assistiu essa live, que vai assistir essa live gravada, que está aqui comigo ao vivo. Abençoa a vida deles, Senhor. Abre o coração deles, abre o seu entendimento, que essa palavra seja guardada em seus corações, que eles entendam que viver na Tua presença é muito além daquilo que a gente espera, é viver uma vida de maravilhas, porque aquilo que o mundo não entende, a gente passa a entender. Ter aquela paz que excede todo entendimento, só vai ter aquele que vive na Tua presença, aquele que te busca em espírito e em verdade. E mesmo, Paizinho, mesmo que o Senhor demore a responder, o Senhor conhece e sabe o tempo certo de nos dar a resposta, de nos abençoar. Muitas das vezes, o deserto, o processo, ele é dolorido, ele parece que para a gente é uma eternidade, mas o tempo é do Senhor, o tempo é seu. E o Senhor capacita cada um que vive em espírito e em verdade a aguardar, a esperar com paciência, porque está na Tua palavra. Aguarde com paciência no Senhor. E é isso que eu faço, Senhor. Aguardo com paciência em Ti. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Que eles tenham discernimento e sabedoria e sede em ler a palavra, em Te conhecer, em querer ouvir a Tua voz, porque o Senhor só vai falar conosco quando a gente passa a Te conhecer mais, a ter essa intimidade, esse relacionamento. Obrigada, Deus. Obrigada por essa leitura. Obrigada por esse ensinamento. Como me edifica, como me abençoa. E eu creio que está abençoando a vida do meu irmão também. Obrigada, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Pai, eu oro também para aqueles meus irmãos que estão lá no sul. Eu estou clamando sempre, Senhor, o Senhor sabe. Eu clamo porque nós aqui não sabemos a real situação desse estado depois da enchente. Os anúncios, as coisas na internet deixaram de ser muito vistas, agora não há muita coisa. E, na realidade, a gente pouco sabe do que agora acontece lá. São poucas as notícias que a gente tem. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é um Deus que está em todos os lugares. Então o Senhor sabe da situação real desse estado. Então cuida, Senhor, para que as reconstruções das casas que foram perdidas por conta da enchente estejam sendo feitas, que pessoas, voluntários estejam sendo levantados por Ti para ajudarem na reconstrução e na limpeza de cada casa, Pai. Que esses irmãos que perderam tudo, que perderam as suas casas e principalmente perderam os seus entes queridos, sejam consolados por Ti, sejam revigorados por Ti. Que o Senhor dê esperança para cada um, para que continuem a sua vida. É duro, nós sabemos disso, mas só o Senhor é capaz de nos dar força, esperança e vontade de prosseguir, Pai. Porque a nossa vida aqui é passageira, a gente aqui é peregrino. A gente está aqui nesse mundo para levar e alcançar mais gente, mais pessoas para Ti. Então, que essas pessoas que estão no abrigo, Senhor, sejam alcançadas pelos voluntários que estão ali contribuindo e ajudando no alimento
físico, mas principalmente no alimento espiritual. Derrama unção nesse povo que está ali, usando de palavras, da tua palavra, para levar esse povo a salvação, levar a esse povo o conhecimento do plano da salvação, da ressurreição e do caminho, Senhor, porque nós estamos aqui de passagem e eu costumo dizer que eu sou grata a tudo que o Senhor me dá. A minha casa não é própria, o Senhor sabe que não é, mas graças às tuas misericórdias, o Senhor me concede provisão para manter o aluguel dessa casa, o aluguel desse imóvel. Mas eu sei, Senhor, que isso aqui, essa casa aqui é temporária e a minha alegria, a minha esperança é que um dia eu estarei aí no céu junto com o Pai. Então aí será a minha morada eterna. Então é isso que eu oro, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão tão sofridas, tão doídas porque perderam seus entes queridos, perderam coisas materiais que viveram uma vida para construir. Mas isso não é o pior, né? Coisas materiais, elas ficam e a gente reconstrói. Com a tua ajuda, com a sua misericórdia, o Senhor nos capacita. Mas a vida, perder uma vida, um ente querido é mais dolorido, é mais traumatizante, mas o Senhor conforta e nos consola. Por isso, Senhor, ajuda esse povo a te conhecer, aqueles que não te conhecem, a entender que viver na tua presença, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, é abrir mão desse mundo e viver uma fé em ti e ter a certeza da vida eterna e entender que o Senhor morreu por mim e por eles. Ah, Senhor, abençoa os voluntários, abençoa essas pessoas que se dispõem a estar aí ajudando a essas pessoas. Pai, eu peço também que o Senhor dê discernimento e sabedoria aos governantes desse estado, porque o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E o Senhor conhece a intenção do coração de cada um. Então, Pai, toma conta desses governantes para que eles não usem desses recursos que chegam ao Estado para benefício próprio, porque aqueles que fazem isso, o Senhor agirá com justiça, derramando sobre a cabeça de cada um uma coroa de fogo. Assim também na porta de cada abrigo, porque cuida, Pai, dos nossos idosos, das mulheres, das crianças, dos nossos animais, para que as pessoas mais não se aproveitem da fragilidade, não se aproveitem do momento tão difícil e tentem algum mal contra eles. Use, Senhor, da sua justiça para cada um que intente fazer o mal. Pai, agora eu peço, Pai, abençoa esses meus irmãos. Cuida de suas casas, de suas famílias. Cuida, Pai, dessas pessoas que estão aqui, tiraram um pouco do seu tempo para estarem aqui ouvindo falar de Ti, ouvindo desse capítulo maravilhoso, que foi o capítulo 11 de 1 Coríntios. Obrigada, Senhor, que esses irmãos tenham sido abençoados e edificados. Cuida de suas famílias, dos seus filhos, dos seus cônjuges. Derrama unção de cura. Derrama, Senhor, provisão necessária, porque o Senhor conhece a situação de cada irmão, de cada um, de cada uma que está aqui. Cuida, Senhor, para que tudo seja derramado sobre eles na medida certa. Cuida da minha vida também, Pai. Derrama a unção necessária que eu preciso. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço porque eu te amo. Eu te amo. Obrigada
Obrigada por estar comigo todos os dias, em todos os momentos. Cuida dos meus familiares, dos meus amigos, da minha igreja, dos meus irmãos. Cuida, Senhor, dos meus filhos, filhos de sangue, filhos espirituais. Cuida, Senhor, cuida de cada mãe dessa live, de cada mãe desse mundo. É o que eu peço e é o que eu oro, em nome e por amor ao seu Filho Santo e amado Jesus. Amém e amém. Amém, irmãs. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Até amanhã, Fátima, seja bem-vinda. Então tá, até amanhã. Se Deus quiser, vou esperar vocês aqui. Deus abençoe, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês em Cristo. Beijos.